Ok, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o jogo de Brasil e Suíça ontem e especificamente falando da arbitragem desastrosa do mexicano senhor César Ramos. Gente, este árbitro, na minha opinião, ele veio para prejudicar a seleção brasileira, porque uma falta daquela em cima do Miranda no gol, ele considerar normal, gente, isso é brincadeira. Tem o recurso do árbitro de vídeo para conferir, que é para esclarecer a dúvida. Ele simplesmente ignorou toda a imprensa, falou para ele que tinha sido falta. Toda a imprensa não, jogadores falaram, né? A imprensa falou depois. E ele simplesmente ignorou, não quis ver, não quis esclarecer a dúvida. Ora, se eu estou bem intencionado, se eu tenho um recurso para esclarecer uma dúvida, para resolver um problema, é claro que eu vou usar o recurso. Agora, quando o cara não está bem intencionado, ele vai ignorar. Foi o caso desse árbitro. E o que é pior, para deixar a gente mais chocado, eu acabei de ler na internet, junto com meu irmão, FIFA considera a arbitragem do César Ramos correta. Ô entidade máxima do futebol mundial, que decepção com vocês. Eu já ouvi falar muita coisa de vocês, mas eu até que ainda tinha um pouquinho de credibilidade, acreditava um pouquinho em vocês. Vocês estão de brincadeira, entidade máxima do futebol brasileiro. Não faça isso com o futebol brasileiro, não. No que pese a gente não ter moral hoje em dia, nós temos um ex-presidente preso, injustamente ou não, temos um ex-presidente preso, temos um presidente de CBF preso, outro não pode viajar porque pode ser preso, mas vocês pensem na instituição futebol brasileiro, vocês pensem nas nossas tradições, vocês não têm o direito de fazer isso com o futebol brasileiro. No que pese, a gente está jogado às traças, jogado para as cobras, mas vocês não têm o direito de fazer isso com o futebol brasileiro. A FIFA considerar que um lance daquele foi normal, um pênalti também em cima do Gabriel de Jesus, que simplesmente o árbitro ignorou, considerar uns absurdos desse normal, isto é brincadeira, entidade máxima do futebol brasileiro. Futebol brasileiro não, perdão, entidade máxima do futebol mundial. Eu acreditava um pouquinho em vocês ainda, mas daqui para frente eu perdi a credibilidade. Perdi a credibilidade e não vou mais ser fanático no futebol da seleção, que nem eu era. A seleção brasileira pode até ir longe? Pode, mas quem garante? Depois de um negócio desse, quem garante? Fica difícil acreditar que a seleção brasileira vai longe. Então, vocês prejudicaram o futebol brasileiro neste jogo e ninguém garante que não vai ser prejudicado nos próximos jogos se o Brasil avançar. Então, gente, são essas coisas que deixam a gente, desportista, chateado, deixa a gente chateado. Eu fiquei muito chateado, eu até não queria mais assistir jogo da seleção, mas agora no final da tarde eu mudei de ideia. Eu digo, não, isso acontece, outras seleções também derraparam, isso acontece, o Brasil poderia ter ganhado o jogo mesmo sendo prejudicado, mas quando eu vi esta manchete da FIFA, não, eu lavei as mãos. Lavei as mãos,
Não dá, eu acho que bobo é quem fica se matando por futebol hoje em dia, porque não dá, isso é brincadeira. E agora, voltando a falar sobre o desempenho da seleção. A seleção brasileira não jogou bem. Fez um gol, recuou, aí a Suíça acreditou que poderia empatar o jogo até ganhar, foi para cima, e a seleção brasileira não teve um bom desempenho. Olha, este filme eu já vi. Eu já vi seleções que vinham muito bem antes da Copa, a seleção do Dunga, a seleção do Filipão, em 2010 e 2014, e quando chegou na Copa, negou fogo, principalmente a seleção do Filipão. Mas a seleção não jogou bem, a seleção tem jogadores que foram muito mal na outra Copa e tiveram uma nova chance, e ontem deram sinal de fraqueza, provaram isso de novo. É o seguinte, o que é que acontece? Tem jogadores de clube e jogadores de seleção. Me parece que alguns jogadores aí não são jogadores de seleção. São bons jogadores. Não vamos dizer que Paulinho é mau jogador, porque não é, ele é bom jogador. E outros. Mas na seleção parece que tem jogador que a bola passa a pesar 30 quilos na hora de chutar a bola para o gol, na hora de executar uma jogada, a bola passa a pesar 30 quilos. Eu não sei dizer direito o peso de uma bola, eu acho que não chega a 300 gramas, mas para alguns jogadores acho que passa a pesar 30 quilos. Aí fica difícil também o treinador não convocar. É bom fazer uma análise do perfil de cada jogador, se ele se enquadra no espírito de seleção. É bom fazer uma análise, mas fica difícil porque nós hoje no Brasil nós não temos uma safra tão boa. Nós temos bons jogadores, mas nós não temos assim uma safra que nós possamos estar escolhendo. Antigamente nós tínhamos 3, 4 jogadores bons para cada posição, hoje nós não temos. Então não leva o Paulinho, vai levar quem? Mas não foi só o Paulinho, outros jogadores não foram tão bem. E aí, vamos ver como é que vai ser. A seleção brasileira pode ganhar esta Copa, pode ir longe? Pode. Mas não dá para acreditar por causa dessa arbitragem aí, porque eu acho que está mal intencionado. E nessa Copa tudo pode acontecer. Essas outras seleções aí derraparam, alguns campeões mundiais. Eu vi a Inglaterra hoje sofreu para ganhar da Tunísia. Então tudo pode acontecer. É bom a gente não fazer previsão, não fazer prognóstico, porque tudo pode acontecer. Mas eu não acredito que a seleção brasileira vai longe, porque não só pelo futebol dela, mas depois do que eu vi da FIFA, não dá para acreditar. E eu não vou perder meu tempo para assistir jogo da seleção brasileira não. Tomara que eu esteja errado, que eu queime a minha língua, mas é feio, o começo é feio. E falando sobre o Neymar, eu fiz um vídeo falando que o Neymar não ia ter condição de jogar essa Copa. O Neymar, eu acho que ele está recuperado. O que ele precisa é pegar mais um pouco de ritmo de jogo. Mas ele está recuperado. Só que o futebol do Neymar, às vezes ele pode arrebentar num jogo, em outro ele pode sumir. Ontem ele foi mais ou menos.
O futebol dele também é 8 ou 80. Só que a seleção brasileira, sem ele, as coisas ficam muito pior. Então, é complicado. Eu acho que o Tite é um cara que conhece muito de futebol e me parece que ele é bom para trabalhar o lado psicológico dos jogadores. Então, acho que ele vai trabalhar isso aí, vai tentar acertar as coisas, mas não acredito que a seleção brasileira vai longe. Eu nunca acreditei tanto numa seleção em Copa que nem eu acreditei nessa. Mas depois de o que eu vi ontem, depois do que eu vi e depois do que a FIFA colocou no jornal, tá na internet, e a FIFA não, os jornalistas, mais evidente que colocou porque eles falaram. Então depois disso aí, lavei minhas mãos. E pro futebol, no que pese eu gosto muito de bola, eu jogo bola ainda, eu treino time, mas pro futebol eu não me mato mais não perco mais meu tempo não tenho mais o fanatismo que tinha não, ok? É isso aí, esse foi mais um vídeo de João da Guitarra, extravasando a sua raiva, que eu fiquei muito enraivado. Acho que todo brasileiro deve extravasar, deve dar pau mesmo nesse árbitro e principalmente na FIFA, não deve se calar não. Nós somos diante desse pessoal uma formiguinha, eles são um gigante para nós, eles são uns gigantes, mas nós não devemos se calar não. As redes sociais, todo mundo aí que tiver acesso à internet, desce no cacete, porque são um bando de filha da mãe, para não dizer outro nome. Para você ser elegante com eles, você tem que dizer que eles são um bando de filha da mãezinha, ok? É isso aí.